Será que tem alguma coisa que nos acontece por acaso? Será que tem alguma coisa que acontece por acidente, do nada, que eu não tenha pedido, que não foi uma decisão minha? Será que existe isso? E realmente não existe, né? Não existe nada que chegue para nós que não seja um pedido da consciência. Porque parece muito, né, que quando chegam aqui as situações, eu não tenho nada que ver com isso. Ela chegou e eu sou vítima da situação. Por que que isso acontece, né? Porque parece muito que a decisão, no momento em que eu tomo a decisão, eu não estou ciente dessa decisão. A decisão está sendo tomada e ela é como se fosse assim, não é nada. Só que durante todo o tempo, né, a cada segundo, a gente está tomando uma decisão por identificação. Não é uma decisão de crenças apenas, é uma decisão de identificação. Ou eu estou me identificando com a ideia de separação, então eu estou me percebendo o indivíduo, ou eu estou me identificando com a realidade, ou eu estou me vendo apenas como Deus, né? Eu estou simplesmente sendo a imagem e semelhança de Deus, então eu não sou as crenças, então eu não confirmo crenças, eu não atuo a partir de crenças. Só que isso é necessário uma atenção, né? Uma vigilância. Por quê? Porque a cada instante, a cada segundo, a consciência ela está em uma oração constante, em uma oração de identificação. Então, quando a gente está aqui distraídos da nossa realidade, a gente passa muito tempo aqui imaginando, pensando que é um corpo, a gente está tomando decisões aqui a partir de hábitos, né, a partir dessas crenças e, consequentemente, tomando decisões, validando crenças, e essa validação dessas crenças traz outras cenas para que a gente continue aqui, ó, validando e se percebendo individual e se percebendo fora de Deus. E aí, quando chega um exemplo, né? Chega uma pessoa que te fecha no trânsito, chega uma pessoa que ela é estúpida contigo no trabalho, ou uma, uma conta que tu tem para pagar aí de luz e de repente aquela conta tu esquece, parece que foi um esquecimento assim, o esquecimento parece que não é uma decisão, eu me esqueci. Parece que eu me esqueci e aí chega uma coisa assim, sei lá, a pessoa vem e quer cortar a tua luz. E aí tu vê assim, nossa, mas, né, tu se percebe ali já como uma vítima, porque eu não tenho, como assim, eu esqueci, foi sem querer, só que não é um sem querer, né, não é, é uma decisão que está sendo tomada, e muitas vezes a gente não está ciente por não estar se observando aqui as nossas vontades, as nossas decisões, o para que eu estou tomando essa atitude. E aí não é o que essa coisa do pedido aqui, né? Eu pedi esse assalto, eu pedi para essa pessoa morrer na minha frente, eu pedi por essa ou por aquela situação. O pedido ele não é especificamente a cena em si, mas é um pedido de identificação com algo a mais para dizer que há uma vida à parte de Deus. Então, como é que eu vejo isso, né? Como é que eu vejo que esse é um pedido para reencenar a separação? É a partir da forma como eu reajo a isso, né? Se eu reajo a isso já tendo ali uma angústia, uma frustração, uma tristeza, uma raiva, já vem alguma coisa assim, uma reação àquela situação, então ali tem um pedido por confirmar crenças, ali tem um pedido para que isso continue ali, ó, sendo um looping, né? Tendo aqui uma repetição. Por quê? Porque no momento em que a consciência ela ela traz ali a interpretação, né? Isso aqui tá me acometendo, essa cena, essa situação, ela tá me acometendo, então ela se sente ela se sente não, ela se percebe, a consciência se percebe, se pensa existindo dentro desse corpo aqui, porque a consciência ela não tá sentindo nada, ela tá pensando e interpretando a partir de uma ideia de separação. Então, quando o corpo aqui, né, tem ali as aparentes sensações, é só porque a consciência ela já fez uma interpretação de individualidade. Então, ela imagina que está nesse corpo aqui e tem outras coisas lá fora existindo junto com ela aqui, ó. Eu e mais alguma coisa, então não tem Deus aqui existindo, tem essas partes separadas. E aí, a gente, quando toma a decisão, muitas vezes a gente não está ciente delas. Né? Um exemplo, quando essa questão de dormir até mais tarde, né? Que é uma coisa que eu sempre observei aqui, que é uma coisa que acontecia muito, né? De ficar ali se enrolando na cama, não querer
acordar de uma vez. E o que está acontecendo nesse lugar, né? Ó, tem uma decisão que eu tomei já de acordar às 6 horas da manhã. Tem uma decisão ali, ó, eu quero acordar às 6 horas da manhã. E eu vou lá e no outro dia, ao invés de simplesmente levantar, eu coloquei ali, ó, eu quero levantar às 6 horas. Por que que eu quero ficar mais 10 minutos se a minha decisão foi por colocar às 6 horas? Então, quando eu me estendo, quando eu coloco essa decisão ali de me estender mais um pouquinho, então eu vou ficar até 6h10, então ali tem uma interpretação de esforço. Ó, eu tô dizendo já que se eu levantar a hora que eu me propus a levantar, 6 horas, eu vou passar por um sacrifício, ó, eu vou passar por um esforço. Então tem alguma coisa aqui que tá me acometendo. E aí eu estendo isso e parece que, ai, não, vou ficar só mais. Parece que é uma decisão boba, assim, vou ficar só mais 10 minutinhos aqui, e aí, depois eu levanto, e aí. Só que tu tá reforçando ali, ó, há um esforço, há um sacrifício, existe isso. Existe uma pessoa aqui existindo a parte de Deus. Então, quando isso é enfatizado e reforçado, né, muitas e muitas vezes, de repente chega uma situação, sei lá, quebra o carro no meio da BR-101, né, que a gente tem aqui, quebra o carro no meio do caminho, tu passa o maior sufoco ali para chamar guincho, para acontecer um monte de coisa, uma sensação, uma interpretação ali de esforço muito grande, aí parece que aquela situação, e tu experimenta aquela, aquela interpretação de esforço, então aquilo ali já é o resultado por algo que eu pedi por passar por aquilo. Só que naquele instante ali, o que que a gente se interpreta, né? Uma vítima, eu sou vítima dessa situação, não fui eu que decidi por isso. Nesse momento, a consciência enfatiza mais uma vez que ela é uma individualidade e ela pede por mais cenas que tragam aqui a interpretação de esforço. E aí, nesse instante que eu tô ali, né, no gostosinho, no bom, no prazer, no alívio, tu não vê que a decisão que tu tá tomando é pelo oposto disso, porque a dualidade, ela precisa ser confirmada, ela precisa ser afirmada. Então, o quanto a gente precisa realmente assumir a nossa responsabilidade de poder de decisão, né? Eu tenho o poder de decisão, eu como consciência decido aquilo que eu quero ver. E não é cenas aqui que a gente tá tentando mudar e passar por coisas melhores, né? Não é esse o intuito aqui, não é melhorar a ilusão, não é melhorar a percepção, mas é mudar a identificação de existência, porque a partir do momento em que a consciência ela deixa de se identificar, né, de se ver dentro dessas crenças, ela passa a se ver como Deus. Então, sim, isso reflete paz, né? Isso reflete aqui o lidar com as situações, não importa o que aconteça, não importa se uma pessoa morre ou se, sei lá, o carro quebra, não importa se seja uma cena ou outra, mas a forma como eu vou lidar com aquilo vai ser de um outro lugar se a consciência estiver já descansando na certeza da imutabilidade da criação de Deus. Porque se nada real foi ameaçado, então, o que que é isso aqui? É só uma coisa que tem que fazer, tem que resolver, tem que lidar com isso aqui. Mas o que eu sou não depende disso aqui, né? Minha paz não depende disso. Só que ela precisa realmente olhar para isso que está sendo decidido antes, na causa, e não ficar aqui tentando lidar com os efeitos. E aí tem um texto que Jesus traz sobre sobre a gente não se enganar mais, sobre a consciência não se enganar mais com essas decisões. E aí ele diz assim: não engane mais a ti mesmo, pensando que és impotente diante do que é feito a ti. Apenas reconhece que tens estado equivocado e todos os efeitos dos teus equívocos desaparecerão. É impossível que o Filho de Deus seja simplesmente conduzido por eventos exteriores a ele. Então imagina, né? A criação de Deus, o Filho de Deus, esses símbolos que Jesus traz, né? A extensão do próprio Deus, que é tudo, que é algo, uma magnitude que a gente não tem como conceber isso. Aí tu coloca assim, aquela coisa ali tá me acometendo. Uma coisa lá fora tá acometendo a existência, o existir, o tudo. Como isso é possível? Né? Isso é impossível, isso é inconcebível, isso é totalmente insano, é uma insanidade pensar que algo externo pode fazer alguma coisa com a existência. Com esse corpo aqui, obviamente, sim, esse corpo pode ser
atacado, retalhado, passar por coisas? Óbvio que sim, né? A existência não está dentro desse corpo. É por isso que a imutabilidade da criação de Deus continua intacta, né? Continua imutável, porque ela não tá dentro desse corpo aqui. Então, sim, esse corpo pode passar por coisas, mas o quanto é insano, né? Pensar que a existência está sendo ameaçada por qualquer coisa. E aí, ele diz assim, ó, é impossível que os acontecimentos que vêm a ele não tenham sido sua escolha. Seu poder de decisão é o determinante de toda situação na qual ele parece se achar por acaso ou por acidente. Nenhum acidente ou acaso é possível dentro do universo como Deus o criou, fora do qual não há nada. Sofre e terás decidido que o pecado era a tua meta. Ó, aqui ele vai trazer duas frases aqui, que é onde a gente traz esse reposicionamento, porque o que acontece? Quando a gente está distraído da realidade, enfatizando crenças, né? Confirmando crenças aqui, e não tá olhando para isso, não tá se questionando o porquê, porque eu quero dormir mais um pouco, porque que eu quero, né, deixar isso aqui para depois, será? Depois eu, no exemplo da conta, né? Depois eu pago essa conta. Por que eu tô querendo deixar para depois? O que eu não quero olhar sobre mim aqui, que eu preciso encarar sobre essa situação, que eu quero esconder? Então eu fujo e deixo para depois. O que é? Por que eu tô querendo deixar para depois? Então quando tem essa indagação aqui, de trazer a responsabilidade, mas por que eu não tô querendo fazer isso agora? Então, ali tem a mudança, né? Mas quando não tem essa mudança e chegam essas situações, como um exemplo, chega uma situação de quebrar um carro no meio da pista lá, o que acontece? Ali a consciência tem uma nova decisão de cessar a projeção. Eu posso cessar a projeção naquele instante. Por quê? Porque eu posso voltar para a realidade, né? Ter ali um instante santo de voltar aqui. Nossa, sou eu que decidi por isso, a consciência, né? Eu decidi por me interpretar separado de Deus, atuar a partir de crenças e ter esse resultado aqui. Mas o quanto eu quero me manter nesse lugar ou ver que a criação de Deus não pode passar por isso, isso é impossível. Então, ali naquele momento, né, é dito que ó, sofre e terás decidido que o pecado era a tua meta. Então, se nesse momento eu decido ali, eu paro, eu cesso a projeção, né, no instante em que eu decido. E, obviamente, se eu decidir naquele momento, eu vou ver as decisões que eu tô tomando para chegar nesse lugar, né? Se eu vou questionar ali como eu cheguei até aqui, né? Se eu tô confirmando uma interpretação de esforço e de sacrifício, então, aonde eu tô tomando essas decisões no meu dia a dia e vendo um esforço e vendo um sacrifício aqui? Então, se eu vou questionar, eu vou tomar outras decisões e vou ter resultados diferentes. E aí ele diz: ser feliz e terás dado o poder de decisão àquele que tem que decidir-se por Deus por ti. Então, não é acontecer uma coisa e aí eu vou saindo, né, o carro quebra, eu vou dar gargalhada aqui porque o carro quebrou. Mas é o ser feliz no sentido de saber que é impossível que a existência se afete por causa disso, né? Tenha alguma falta por conta disso. A criação de Deus é imutável, então eu vou resolver, né? Vou fazer o que tiver que fazer, mas num lugar de tranquilidade, num lugar de paz, num lugar de quietude, porque isso aqui não dependo disso, né? Isso não é algo que tá me tirando alguma coisa, ou alguém tá me impondo alguma coisa, ou tá me causando alguma coisa. Porque há novamente ali o descanso, né? Onde eu retorno ao descanso em Deus. E aí a lição de hoje, ela traz exatamente isso, né? Ela traz essa responsabilidade para o tomador de decisão, para o observador e tomador de decisão, onde ele diz: quem rege o universo é o meu ser. Hoje é a lição 253 e ela diz: é impossível que algo venha a mim sem que eu próprio o tenha chamado. Mesmo nesse mundo, sou eu que governo o meu destino. O que acontece é o que eu desejo. O que não ocorre é o que eu não quero que aconteça. Isso eu tenho que aceitar, pois assim sou conduzido para além desse mundo, para as minhas criações, filhas da minha vontade.
no céu, onde o meu ser santo habita com elas e com aquele que me criou. Tu és o ser que criaste, filho, o qual cria a tua semelhança e é um contigo. O meu ser que rege o universo é apenas a tua vontade em perfeita união com a minha, que só pode concordar alegremente com a tua, para que possa estender-se a si mesma. Então, aqui, quem rege o universo é o meu ser. É quem rege a criação, quem rege essa extensão, né, de si mesmo é o meu ser, é a consciência, né? A consciência, ela já tem todo o poder de se estender, de existir como Deus, de continuar existindo, só que ela faz uma interpretação equivocada. Então, ela distorce o existir dentro de uma interpretação limitada. E aí tudo aqui representa isso, né? Tudo aqui representa esse estado dual, essa ideia de ser uma coisa à parte, então se divide em vários, e por isso tem tanta ideia de conflito, porque tem a percepção de duas coisas. Então, tendo essa percepção de duas coisas, automaticamente vai ter conflito, vai ter insatisfação, né? Porque crenças duais aqui, eu quero uma coisa, o outro quer outra. Então, como que cessa isso, né? Só se cessa isso no instante em que se percebe uma única existência, um único ser, e não vários seres, né? E não vários seres separados, incluindo essa imagem aqui, né? E não existindo a partir dessa imagem aqui. Então, a gente só vai se perceber além da ideia de ser esse corpo aqui, quando a gente passar a ter essa atenção constante, quando a gente passar a descansar na expiação, a descansar na certeza de ser uma única existência e observar aqui essas vontades, né? Observar essa vontade de ficar mais na cama, essa vontade de falar uma questão para uma pessoa, de ver as nossas vontades aqui de, sei lá, de alimentação, de tudo, né? Tudo tá servindo para a mesma coisa. Parece que a gente tem propósitos diferentes para cada coisa, né? A dormir, parece que dormir é dormir, parece que comer é comer, parece que ir no banheiro é no banheiro, trabalhar é trabalhar. Só que todas as coisas elas só estão servindo ou para confirmar crenças, continuar aqui enfatizando as crenças, e aí vai vai imagem, né? Morre imagem, vai outra imagem, 1 milhão de imagens eternamente, né? Entre aspas, porque uma hora a consciência desperta, ou ela usa tudo com um único propósito, né? Pra gente estabelecer essa única meta. Diante de tudo, eu vou observar onde eu tô me percebendo aqui, né? O que que eu tô confirmando aqui? Eu tô atuando a partir da verdade do que eu sou, e aí não me confundindo e não me misturando com crenças e vontades de crenças, ou eu tô dentro desse equívoco de percepção, e aí só fazendo um monte de coisa assim, sem me observar, né? Sem eu observar aqui as minhas vontades, a minha interpretação. Então é isso, a gente encerra o vídeo aqui essa, com essa disponibilidade, né? Com esse convite a se colocar disponível, a se observar, né? Observar tudo o que vem aqui como interpretação, vontade, pensamento, para que a gente possa atuar a favor da correção e não contra ela, né? E não contra o nosso próprio ser e a favor da personalidade. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!